Bom dia, 11 horas, ó, meio-dia, meio-dia, bateu o sino da matriz. Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Vamos aguardar o pessoal entrar aí. Bom dia, Thompson, já entrou. Melufa, bom dia. Aguardando o pessoal entrar para a gente começar um bate-papo hoje muito bacana. Eu acho que de muito interesse, né, da população. Boa tarde. Oi, Bela, boa tarde. E esse bate-papo hoje é realmente para proporcionar para vocês informação e para tirar todas as dúvidas, né? Para vocês não terem mais dúvidas sobre qual tipo de calçado usar, para determinadas situações se tem diferença ou não, para aqueles que sentem dores nos pés, o que deve ser indicado. Então vai ser um bate-papo muito interessante. Gabi, boa tarde. Boa tarde, Miriam. Guardar mais um pouquinho, Tom, para o pessoal entrar, para a gente poder... Oi, Paula. Paula está sempre com a gente. Gratidão, Paula, por estar acompanhando. Deixa eu tentar digitar aqui. Oi, Amandinha, Tânia, boa tarde. Espaço Posturarte, boa tarde. Felipe, boa tarde. Gente, meu suporte tá... Oi, Lé, boa tarde. Bom, pessoal aí, tem gente nova aí, fico feliz. A família entrando, a família tem que ser o apoio primordial. Beleza. Então, para quem está entrando aí a primeira vez, né, para a gente poder ter tempo para poder conversar, eu sou Olivia Antunes, sou fisioterapeuta desde 2005, moro, né, aqui em Pará de Minas, onde sou sócia proprietária da Fisioclínica de Fisioterapia, juntamente com o Dr. Thompson Aquino e com a doutora Maria Fernanda Reis, e sou proprietária da Fisioactive Pilates. Isso aí, gente, solta coração, tá? Pra gente, pra essa live poder, né, ir lá em cima, compartilha, faz print da tela, isso pra gente é muito importante, tá? Chama os conhecidos, para quem tá entrando a primeira vez, chama aí todo mundo para poder estar prestigiando, aqueles que vocês conhecem, que queixam de dores nos pés, né? Que tem dúvidas sobre calçado, chama aí pra gente poder estar esclarecendo. A live é para vocês, tá? Não é para mim, nem para o Thompson, é para vocês terem oportunidade de perguntar e de tirar todas as dúvidas, tá bom? Ei, Joyce, bom dia. Elis, bom dia. Duda, bom dia. Vamos lá, né, Thompson? Vou chamar ele aqui, gente. Emília, boa tarde. Boa tarde, gente. Olá a todos. Desculpa. Como vão? Boa tarde. Boa tarde, Olivia. Vamos ajustar nossos áudios. Ok, está me ouvindo bem aí? Eu tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente, vendo a gente bem? Por favor, dá um feedback. Dá um feedback aí se está tudo ok, se a voz está
Tranquilo aí? Estão ouvindo a gente de uma forma clara, tranquila? Dá um retorno aí, sim? Então vamos lá. Não, peraí. Como todos os meus convidados, eu não posso deixar, né, de falar o motivo do convite, né? É mais do que claro que o convite é mais do que especial. Não sei nem falar, tá vendo? Então, gente, admiração, além de pessoal, é uma admiração profissional, de inteira confiança. Então, eu não poderia chamar outra pessoa, outro fisioterapeuta, que não fosse o Thompson, para estar explicando para a gente, com muita seriedade e com muito conhecimento sobre a pisada, sobre os pés, sobre a baropodometria, tudo que ele tem para trazer para a gente, né? Então eu acho que é o primeiro momento, a primeira oportunidade que a gente vai ter de contato com ele, porque eu espero que isso seja uma rotina, né? Que isso possa se tornar constante, que a gente possa ter esse momento mais próximo dele para poder estar esclarecendo e estar perguntando muitas coisas, porque para mim, particularmente, ele é o melhor profissional aqui de Pará de Minas. Vocês estão muito bem atendidos, estando nas mãos dele. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu falo com toda a autoridade, com toda a confiança e com toda a admiração por ser sócia dele, por ser colega de trabalho dele, que vocês estão altamente seguros sendo atendidos por eles. Muito obrigada por ter aceito o convite e por ter se colocado como desafio esse desbloqueio, tá? Gratidão. Com a palavra ele pode se apresentar. Ok, Olivia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você. E da mesma forma que você se expressa falando isso de mim, eu também tenho a mesma admiração por você, né? Fomos colegas de faculdade, né? Nos aproximamos, nos tornamos marido e mulher, né? E também profissionalmente eu tenho um respeito e uma admiração muito grande. Eu te agradeço muito por essa oportunidade de a gente, às vezes na rotina de trabalho também, nós não temos tempo aqui de estar falando um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? E essa é uma porta, eu acho que importante, da gente esclarecer um pouco mais vocês sobre a questão relacionada não só à pisada, né? Mas os aspectos relevantes à biomecânica, o que isso pode levar de lesão, e a gente quer esclarecer isso aqui de uma forma bem simples, né, objetiva, que não dá para a gente aprofundar muito, principalmente em termos de anatomia, biomecânica aqui, mas de uma forma bem simples, que todo mundo entenda e que possa ajudar de alguma forma, tá bom? Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou fisioterapeuta e também sou formado em educação física. A minha primeira formação foi em fisioterapia, no ano de 2005 e 2014 eu me formei em educação física. E de 2006 eu fiz minha especialização em fisioterapia ortopédica e esportiva. Tive uma experiência trabalhando com futebol amador e profissional, né, nas categorias de base, da parceria com o Cruzeiro Esporte Clube, com o Itaúna, e desde 2006 também nós iniciamos o nosso processo aqui da clínica, né? Nós praticamente juntamos, assim, eu, você e a Fernanda, né, Olivia? E a gente criou e fundou a Písio, que hoje é a nossa clínica, já está fazendo aí praticamente 14 anos, né? Aí na cidade. E é isso, a gente já tem uma certa bagagem. Eu já trabalho há 8 anos com a baropodometria, o teste, a análise de pisada, mas estudo isso desde a minha especialização. Na minha especialização, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho de conclusão de curso,
sobre, especificamente, algumas entorses de tornozelo. Isso me aprofundou um pouco mais e me fez assim, estudar um pouco mais as alterações mecânicas do pé. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com o Dr. Bruno Leite. O Bruno Leite é um fisioterapeuta, hoje foi das categorias de base do Atlético, hoje é do futebol profissional do Atlético Mineiro, e foi meu colega, e a gente conseguiu aprofundar mais os estudos, né, juntamente com a doutora Natália Bittencourt, lá do Minas Tênis Clube. Então foi muito positivo essa minha experiência. E desde então eu venho trabalhando, a gente trabalha aqui na clínica com várias áreas, principalmente aqui na clínica eu fico mais na questão ortopédica, na área ortopédica, esportiva, né? Em praticamente todos os tipos de reabilitação. E será um prazer aqui tirar as dúvidas, né? Esclarecer a vocês sobre tudo relevante a esse tema. Eu vou deixar a doutora Olívia aí. Já fizeram uma pergunta aí, mas eu acho que primeiro você tem que explicar para a gente, né? Quais que são essas diferenças de pisada, né? Como que a gente identifica isso, né? Eu acho que a primeira coisa, tem diferença de pisada? Quais que são essas diferenças? Quais que são esses tipos de pisada? Existem sim diferenças de pisada, mas normalmente o que a gente vê é que as pessoas ficam buscando somente o clássico. Eu tenho 3 tipos de pisadas clássicas, né? A pisada neutra, a pisada pronada e a pisada supinada. A pisada neutra, que a gente considera o pé mais alinhado, mais normal. A pisada pronada é quando a gente vê o pé um pouco mais inclinado para dentro. Biomecanicamente, a gente vê uma queda de um ossinho que chama navicular, o outro que fica bem na parte interna do pé. E quando a gente tem uma queda, nós temos alguns trabalhos mostrando até determinado grau essa queda, a gente tem uma pronação. Ela acontece na articulação subtalar. E a pisada supinada é quando o pé já inverte, né? Você já tem a parte lateral sendo mais tocada. Isso falando a grosso modo. Mas a gente não pode também esquecer que a gente tem os pés cavos, os pés chatos, né? E os pés que a gente considera mais normais, tá bom? Então, são basicamente 3 tipos, tá? E para a gente avaliar isso, a gente usa diversos recursos, várias técnicas. Não somente visual, mas nós temos algumas tecnologias que também nos direcionam para esse tipo de avaliação, tá? Sim. Mas é muito importante nós entendermos a mecânica disso tudo e não ficarmos simplesmente analisando friamente só a pisada. O que essa pisada vai isso que eu ia te perguntar. Se tem importância, é importante a gente saber qual o nosso tipo de pisada? Isso, é importante, mas não é somente isso que é importante. É importante saber até que ponto que essa pisada pode te levar a ter uma patologia, pode interferir na biomecânica, na performance. Por exemplo, no caso de um atleta, se você tem uma alteração, por exemplo, uma pronação excessiva, o pé vai muito para dentro em determinado momento, você pode interferir na mecânica completa do corpo, principalmente o joelho, o quadril, isso interferir na performance. Né? Nós temos diversos estudos mostrando isso. E também isso levando a uma série de patologias. Tá? Dentre elas, canelite, né? Síndrome do estresse tibial, né? A famosa síndrome do estresse tibial, que acontece muito, nas fraturas por estresse. Nós podemos desenvolver também síndrome da banda iliotibial, né? Nós podemos desenvolver algumas patologias de quadril relacionadas e também de postura. Mas a gente tem que avaliar o paciente sempre como um todo. Então, a gente não pode ficar pensando, só minha pisada que vai levar aquilo. Não, não é somente a pisada. Né? É uma série de fatores e contextos que vão chegar e a gente pode direcionar que a pisada pode ser o que mais influencia, ou pode ser que não também. Tá? Mas é importante avaliar assim, a pisada, e eu vejo principalmente crianças, né, principalmente após os 5 anos, é importante a gente avaliar as crianças, analisar o contexto, de como está, os pais aí observarem, principalmente se o pé da criança está ficando muito chato, a gente deixa as crianças evoluírem aí até os 5 anos,
praticamente sem me preocupar com isso. A partir disso, convém a gente avaliar e direcionar. Tá Isso bom? é tema para outra live. Gostei. O tema é muito complexo, é muito amplo, né? Então eu vou puxando uma coisinha daqui e dali e a gente vai passando as informações, ok? E como que a gente avalia? Como que a gente pode saber qual o nosso tipo de pisada? Como que funciona essa avaliação? Explica pra gente. Olha, de forma simples, em casa, a própria pessoa pode fazer esse teste. Então, ela pode simplesmente colocar o pé dela em cima de alguma tinta e tal, né? Ela pisar ali e de repente depois ela vai colocar o pé em cima de uma folha, né? Então eu pego uma folha aqui, ó. Então eu vou pisar em cima da folha, né? E aí a gente vai ter uma análise fria sobre a pisada, né? Então a gente já vai saber. E quais são as características da pisada? Normalmente a gente vai ter o pé jogando um pouco mais internamente, né? E aí a pisada mais pronada. Mas a melhor forma da gente avaliar é usando algumas tecnologias, né, que a gente usa aqui na clínica, por exemplo, a baropodometria computadorizada, que é um teste que nós temos uma análise quantitativa, né, e a partir dessa análise quantitativa eu tenho parâmetros, né, para desenvolver isso. Outra análise interessante é através de vídeo, ok? Então nós fazemos uma análise, colocamos o paciente caminhando, ou estático mesmo, e a gente filma ele de costas, de lado, às vezes de frente, e a gente consegue delinear, depende do ângulo que eu quero pegar, né? Agora, normalmente, eu faço essa análise de forma dinâmica, tá? Utilizando a baropodometria, ok? E analiso os outros contextos biomecânicos associados. Okay? Então, eu coloco ele andando, eu vou acompanhando, eu vou filmando, coloco numa esteira e pergunto muita coisa sobre o histórico dele. O que fez ele chegar até aqui, né? Porque é importante a gente saber o histórico para a gente direcionar, ok? Sim. Tem uma pergunta aqui, Tom, preciso só voltar, porque teve mais duas perguntas aí embaixo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu acho que inclusive é da Tânia. Gente, eu tenho que fazer um agradecimento especial a todas as minhas cunhadas que estão presentes, mas especialmente a Tânia. Tânia, muito obrigada. A Tânia está acompanhando e participando de todas as lives, tá? Muito obrigada, Tânia. Seu apoio tem sido fundamental. Peraí. Como saber... A Tássia perguntou. Como saber qual o meu tipo de pisada? Eu acho que você já respondeu, né? Ou não? Não. Como eu disse, eu respondi, mas a gente tem uma diferença, tipo de pisada e tipo de pé. A gente tem que saber diferenciar isso. Se eu tenho um pé cavo, neutro, né? Se eu tenho um pé pronado, ele pode ser um pé pronado, né? E ao mesmo tempo ser cavo. Sim. Então, a gente tem que avaliar o contexto, não ficar grossamente analisando, somente, eu tenho um pé cavo, então eu vou ser supino, né? Não vou, eu vou ter um pé neutro e tenho a pisada normal. Okay? Eu tenho um pé chato e vou pisar somente em pronação. Não é somente isso, a gente avalia de diversas formas. Ok? Entendi. Nós temos até cálculos relacionados a esse tipo de análise, tá? Tem um índice que a gente chama índice de Charcot, então a gente avalia isso aí, traz uma métrica para isso e consegue diferenciar, ok? Na prática clínica é muito comum. Ontem mesmo nós avaliamos um paciente que tem uma pisada pronada e o pé dele é cavo, ok? Então não vamos levar como regra. Então, nós temos o pé cavo, né, o pé normal, né, e o pé chato, ok? E temos uma pisada neutra, uma pisada pronada e uma pisada supinada. E tudo isso pode se interagir,
ok? Muito bem Nada respondido. é regra, 100% certo. Tá bom? Sim. Amanda quer saber, o tênis deve ser de acordo com o tipo de pisada? Se usar tênis de forma inadequada, há maior chance de lesão? Há controvérsias sobre o uso de tênis. Um abraço aí para a Amanda, nossa querida colega, né? Riquíssima. Foi nossa colaboradora por muito tempo. A gente tem uma enorme gratidão a ela. É uma pessoa muito querida em nosso meio aqui. Então vamos lá, Amanda. O que nós temos que entender? Não é somente você não tem que preocupar somente com o seu tênis. Existem sim hoje algumas tendências, né, para isso, ok? O tênis influenciar. Mas aí eu vou entrar já numa outra questão, que é o seguinte: nós temos que observar também, dentro do contexto, o que esse tênis vai te trazer. O tênis hoje, praticamente, você compra ele um modelo que é feito para todo mundo, né? Hoje nós não observamos os aspectos relevantes para cada tipo de pisada, as alterações relacionadas às patologias que pode estar desenvolvendo ali. Então, a gente não pode ficar preso somente ao tênis. As evidências científicas mostram que somente o tênis não é o principal. Mas eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês. Existem normalmente 3 tipos de tênis, tá? Os tênis maximalistas, ok? Eu vou pegar um modelo aqui para vocês. Ó, esse modelo de tênis aqui, ó, é um tênis maximalista, tá bom? Você pode ver que ele tem essa parte posterior dele mais elevada, né? Então você pode observar que ele é mais alto. Geralmente ele é um pouco mais largo, por ele ter uma distância muito grande do solo. Isso altera a percepção do paciente ou do atleta e ele perde um pouco do controle sobre a marcha, a corrida, né? Então, realmente, esse tênis ele é um pouco mais largo e tem realmente essa questão, tá bom? Só que ele é um tênis mais duro, rígido, ok? Então, você vai me perguntar, eu indicaria esse tênis para quem? Né? Para quê e por quê? Eu normalmente utilizo esse tênis com pessoas aqui na minha prática clínica que têm algumas patologias de retropé, por exemplo, síndrome de Sever, que é uma patologia muito comum em crianças, que a gente precisa de uma absorção maior, né? Então a gente utiliza esses calçados que têm um sistema mais alto e tem um sistema de absorção de impacto maior. Outra questão que a gente avalia é o drop, essa diferença da parte de trás e da parte anterior do tênis. Nós temos algumas evidências falando de diferença de drop para melhora de performance, ou melhor, mas tudo sem uma clareza. Então, eu não vou colocar para vocês tudo que é fato aqui, né? Porque a gente não tem 100% de certeza. Né? Então, eu não vou colocar é isso, é aquilo. Não. As evidências direcionam. Nós temos a Nike hoje investiu em um tênis com uma tecnologia de carbono aí, que diz que melhora 4% a performance do atleta. Então, eu não vou te falar, não tem os estudos, eles não me mostram confiança, a metodologia não é boa, tá bom? Então, esse é o tênis maximalista. E nós temos o outro tênis minimalista. Olha para você ver, é um outro tênis também, que ele já é maleável, né? Então, nós já conseguimos aqui, ó, ter uma maleabilidade dele muito maior. Ele tem uma trama. Se eu colocar aqui, ele vai calçar como se fosse uma meia, né? Ó, ele vai encaixar bem no seu pé. Né? Esse tipo de tênis é muito interessante, tá? Muito interessante. Gosto muito de orientar, principalmente para atletas de performance, ok? E nós temos um terceiro modelo de tênis, que são os tênis de controle, ok? Aí você vai me falar e a gente vai direcionar para pisada pronada, neutra ou supinada, ok? Esses são os tênis de controle, ok? Então, esse tênis aqui é um tênis para controle de pisada pronada. Você pode observar ó, que na parte interna dele, ele tem esse suporte, né? Então, ele controla, principalmente em terrenos irregulares, quando o seu pé vai tender a virar para dentro, ele já entra com suporte para não se posicionar seu pé cair em pronação excessiva, ok?
Então, é um tênis extremamente interessante, porém, eu prefiro indicar uma palmilha específica, na maioria das vezes, e utilizar um tênis mais minimalista ou maximalista para a gente direcionar. Porque nem todo mundo tem uma pisada igual. Eu posso ter 3, 4 tipos de pronação, muito excessiva, uma pronação média aí, então não posso ficar preso somente ao tênis. E ele é feito em larga escala. Será que a pessoa que usa o tênis tem a mesma pronação? Nem todo mundo tem. Então a gente realmente direciona para uma avaliação mais específica, tá? E a partir disso e outras questões relevantes, a gente direciona o tênis. Então, 3 tipos de tênis, lembrando: maximalista, minimalista e o tênis de controle, que já vem para pisada pronada, neutro supinada. Esse especificamente é um tênis para pisada pronada, ele te joga um pouquinho para fora. Tomar cuidado com esse tipo de tênis, porque ele pode te jogar muito para fora e te ocasionar, às vezes, entorses, pequenas lesões. Então, eu vejo que é importante nós buscarmos algumas informações também. Por exemplo, quando a pessoa fala, não gosto de usar palmilha, não me sinto à vontade, bem, prefiro usar um tênis para pisada. Tudo bem. Então, nós vamos desenvolver um trabalho de estabilização e fortalecimento. Então, a gente já fortalece a musculatura que está envolvida, que nós temos muitos músculos importantes no pé, que dão essa estabilidade para a articulação. Tá? Fortaleço muito a musculatura lateral do pé, os fibulares, os intrínsecos do pé, que são músculos que ficam na sola do pé, e também o tibial posterior, tá? Principalmente em caso de pronação. Ok? Sim. Espero ter esclarecido aí. Se for dúvida, pode perguntar. Gente, caso a live termine e fiquem perguntas sem responder, e a gente tiver um tempinho, eu tento entrar de novo para a gente poder não ficar com coisas guardadas, tá bom? Porque surgiram muitas perguntas aí. A Tânia quer saber, Tom, se em bebês que têm o pé para dentro, teria como fazer algo para ajudar até completar 5 anos. Bebê é um caso à parte. Vamos lá, fala aí. Sim, até os 5 anos, nós orientamos que os pais estimulem a criança a andar descalço. Ok? Então, até os 5 anos de idade, nós vamos orientar. Vai utilizar, vai pisar na areia, vai brincar, mas descalço. Para quê? Para a gente estimular aquela musculatura que está na sola do pé a ser ativada. Né? E a gente vai mandando informações. E isso pode desenvolver. Eu tenho um exemplo, nós temos um exemplo dentro de casa. O nosso filho, o Luca mais velho, quando ele nasceu, eu tenho a pisada mais pronada, ele tem a pisada supinada. Então, ele tem um excesso de pronação. Então, a gente ficou já atento, né? Eu busquei aprofundar mais, li muitos estudos sobre isso. E o Luca viveu tranquilamente. Hoje, né, o Luca, ele está com 7 para 8 anos, nós vemos ele com uma pisada neutra. Né? O Luca tem uma pisada neutra. Então, desenvolver o arco plantar, ele já conseguiu ser estimulado, a desenvolver o arco plantar. Então, a gente deixou. Então, vamos trabalhar. Existem alguns exercícios, mas é muito difícil para a criança focar num trabalho específico de fortalecimento dessa musculatura. Então, a gente deixa ela à vontade, livre. Ande descalço, fique à vontade. Ok? Depois dos 5 anos, a gente direciona para uma avaliação. Lógico, existem patologias neurológicas que podem desenvolver ou desencadear isso aí. Então, a gente tem que também buscar colocar isso na balança e observar se também não tem um quadro neurológico envolvido. Tá? Sim. Oi, Jorge Alisson, boa tarde. No caso de um atleta de corrida que tem uma pisada supinada ou pronada excessiva, ele corre o risco de se lesionar por isso? E qual seria a forma de tratamento para diminuir essa chance, né, no caso, essa pisada, sei lá? Existe sim. Tudo que é excessivo, tudo a gente corre risco, né? Tudo que é excessivo foge a um pouco a normalidade. Então, eu vou simplificar.
Thompson, sai. Deixa eu ver, voltou? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, muito bem. Ótimo, pode falar. Então, todos ouviram aí? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza. Então, o teste de força, por exemplo, ela é muito importante também. Então, a gente analisa o contexto, tá bom? Aí, se a gente observou que a pronação excessiva, por exemplo, ela é um fator importante, pode predispor aquele atleta a ter uma lesão, um déficit de performance, a gente vai desenvolver estratégia. Uma das estratégias que eu mais utilizo aqui, primeira não é a palmilha, tá? Não é a palmilha. A palmilha talvez seria a última. O primeiro passo, fortalecimento e estimulação da musculatura. Então, a gente fortalece essa musculatura, também dá um feedback para aquele atleta. Coloca ele de frente ao espelho, né? E mostra para ele o que ele pode mudar naquela mecânica ali, que pode ajudar ele na melhora. Tá bom? Então, a gente fortalece a musculatura intrínseca do pé, fortalece o tibial posterior, que é o músculo que insere no osso navicular, que tem uma importância grande, tá bem? E faz estratégias e vai orientando o atleta a isso. Então, você já previne muita coisa fazendo esse tipo de fortalecimento. E se a gente vê Sim. que é necessário, nós temos algumas outras alterações, a gente pode entrar com a palmilha e, com certeza, a palmilha pode ter uma resposta. Eu tenho um trabalho publicado pela nossa equipe da Propulsão, através da doutora Uiara Braga, lá da Propulsão. Ela fez o trabalho dela, foi a dissertação dela de mestrado, esse trabalho foi publicado recentemente, das nossas palmilhas, especificamente das nossas palmilhas da Propulsão, e ela pegou o excesso de pronação e utilizou essa estratégia que a gente usa aqui nas palmilhas, né, de aumentar esse arco plantar aqui e dar o suporte para o paciente para o pé não desabar, tá? As evidências no trabalho dela são bem positivas, tá? Que a gente consegue controlar e tem uma melhor eficiência com as palmilhas com o apoio de suporte de arco. Bom, então, Jorge Alisson, é interessante sim a gente avaliar esse contexto. Então, para a pisada pronada, a gente faz isso aí, tá bom? Com relação à pisada supinada, não vamos fugir desse contexto, mas a pisada supinada, a gente tem uma sobrecarga maior no eixo lateral. Então, os músculos fibulares, ligamentos, principalmente ligamentos talofibular anterior, os ligamentos da parte lateral, são muito estressados. Então, ao longo de um tempo, eu falo que os tendões eles vão ficando como se fosse uma lã. Eles vão praticamente arrebentando com aquela sobrecarga, né? Então, o controle também de treino e carga ele é muito importante nesse fator. Então, a ajuda do treinador ela é fundamental, né? O treinador de corrida ele tem uma importância muito grande nesse aspecto, porque ele pode nos ajudar a controlar volume e intensidade e não gerar uma sobrecarga nesse paciente que às vezes daqui a pouco pode desencadear uma patologia específica. Pisada supinada, nem sempre eu uso palmilha, eu não vejo que a pisada supinada, as palmilhas têm uma total efetividade, gosto mais também de fortalecimento e estímulo sensório motor. O aprendizado motor ele é importante. Tá? E também serve algumas questões relacionadas à própria pessoa, o atleta em si. O atleta ele tem que entender que volume, intensidade. O cara quer correr, está comendo, ele não para. Nós temos também casos aqui em prática. Agora, nós estamos com uma pessoa, com uma paciente com pisada supinada grave, que evoluiu, continuou se forçando no treino e desencadeou uma patologia, né? Então, a gente tem um controle difícil sobre isso, porque ela insiste em fazer atividade. Então, nós temos mais controle, fizemos palmilha, tivemos uma pequena resposta positiva, mas o que vai dar mais resposta para ela é o fortalecimento, a médio e longo prazo. Tá bom? Obrigada, muito bem respondido. Obrigada pela autoavaliação. O Edmo fez uma pergunta interessante aqui, ó. Ei, Edmo, boa tarde, Olive Thompson. Uma pergunta: a palmilha pode ser utilizada em chuteiras de campo e society?
Pode sim. Nós temos a nossa equipe aqui da propulsão em Belo Horizonte, né? E nós desenvolvemos palmilhas específicas para chuteira, tá? A gente pode desenvolver. As palmilhas para chuteira são palmilhas mais finas, certo? São palmilhas biomecânicas que levam a ajustar os aspectos biomecânicos durante o movimento, certo? Não são palmilhas somente de ajuste postural, são biomecânicas mesmo, pequeno ajuste. E ela é fininha, tá? Ela é bem fininha, ela é bem slim, é uma palmilha bem fininha que a gente utiliza porque o atleta precisa estar ao máximo tendo contato ali, senão ele perde o senso posicional dele. Então a palmilha ela é bem fina e os ajustes são pequenos. Eu recentemente fiz uma palmilha para um atleta profissional, aqui com recidiva de sequela de entorse de tornozelo. A gente teve, sim, um sucesso muito grande. É atleta profissional, joga em clube da Série A, tá, do futebol brasileiro, ano passado, esse ano está no Campeonato Paulista, em clube aí da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com bastante sucesso. Tá? Na nossa equipe lá na propulsão, nós desenvolvemos palmilhas já para o Everton Ribeiro, chuteira, tá? Desenvolvemos para o Luan, jogador do Atlético Mineiro, desenvolvemos palmilhas para o Dátulo, já desenvolvemos palmilhas para vários atletas. Gabriel Jesus, a seleção brasileira também, utiliza das nossas palmilhas de propulsão aí e tem uma resposta muito positiva. Tá? Ótimo. O Vitor está perguntando, buscando alto rendimento, boa tarde, Vitor, buscando alto rendimento na corrida, se tem uma pisada um pouco supinada para andar, mas durante a corrida, em determinada velocidade, essa pisada fica neutra, como isso ocorre? Tá bom, interessante a pergunta, Vitor. O Vitor é um atleta de alto rendimento que nós acompanhamos aí, para quem não conhece. E é interessante e pertinente a pergunta dele. Veja bem, uma coisa é a gente analisar a marcha no nosso contexto, uma sucessão de passos, outra coisa é a gente analisar a corrida, certo? Primeiro, a diferença, a corrida é uma sucessão de saltos. Tá? A marcha, você tem os pés praticamente encostando o tempo todo, depois os dois pés ainda encostam no solo. A corrida não, é uma sucessão, cada hora um está em contato com o solo, então já tem uma diferença. Outra questão importante, nós temos trabalhos mostrando, isso já é evidência clara, que a corrida são 3 a 4 vezes o peso do nosso corpo. Isso gera alterações mecânicas. Por isso que nós fazemos a baropodometria estática e nós fazemos a baropodometria dinâmica. Por isso a gente consegue avaliar situações distintas. Então, no caso, estaticamente a gente pode achar um pé cavo, né, tendendo à supinação, e na hora que ele vai correr, ele usa mais o antepé, né, principalmente atleta de alta performance, que corre em velocidades acima de 12, 13, 14 km por hora, nós vamos observar o contato com o antepé, praticamente. E esse contato com o antepé, praticamente você não tem grandes oscilações. Antepé só toca, né? É igual um canguru. Você vai só tocando e a gente consegue observar que realmente você tem um apoio na região entre o segundo e o terceiro metatarsos, ou senão você vai levando um pouquinho de pronação, que ela é importante também nessa fase. Existe sim essa diferença entre corrida, caminhada e análise é diferente, é feita de forma diferente. Então, o ideal é, como você falou, né? Por exemplo, o Vitor, que a gente conhece, que é um atleta de alta performance, ele tem que ser avaliado durante a corrida, né? Para a gente poder indicar ele, né? Responder as dúvidas dele, as perguntas, indicar o que é mais orientado. Né? Uma pessoa que chega com uma queixa, por exemplo, que tem uma dificuldade quando ela fica em pé, estaticamente, a gente tem que fazer uma análise dessa forma. Uma pessoa, quando eu só sinto dor nos pés quando eu estou andando, quando eu estou realizando isso, então já vou para uma análise ao movimento, né? E assim, para cada queixa, para cada dificuldade, a gente tem que analisar isso, porque é diferente o olhar, não é isso? Sim, simplificando, você simplificou muito bem, é isso.
eu aprofundei um pouco mais, mas simplificando, é isso aí, tá bom? A Tá. gente tem várias formas de analisar isso, a gente usa várias estratégias para esse tipo de avaliação, tá? Sim. O bicho VIP, oi bicho VIP. O desgaste do tênis na parte de trás pode facilitar a identificação da pisada? Ótima Não. pergunta, viu? Vamos colocar isso aí, pergunta interessante. Eu sempre falo aqui na prática clínica que muita gente me pergunta isso. Vamos colocar mito ou verdade? Mito, ok? Mito, não é verdade. Por quê? Porque a entrada da marcha, do ciclo da marcha, normalmente a gente tem uma rotação externa da tíbia. Então, normalmente, toda vez que a gente vai correr, vou pegar um tênis aqui, ó, a gente faz isso aqui, ó. A gente joga para fora, tá? Então, normalmente os tênis vão desgastar mais na borda lateral. Isso não direciona que sua pisada é supinada ou neutra, tá bem? Então, a entrada, o primeiro contato, principalmente andando, caminhando, é com o calcanhar, um pouco da parte externa. Então, os calçados vão sempre desgastar mais a lateral. E você pode ter uma pisada pronada e desgastar o calçado na face lateral. Isso não tem nada a ver. Ok? Muito bem respondido. A Malu quer saber, o ideal seria fazer uma avaliação antes de comprar o tênis? Olha, é interessante fazer a avaliação, não só para comprar o tênis, mas para a gente identificar outras questões. Existem muitas patologias envolvidas no pé. Então, por exemplo, você começa a sentir uma dor lá na parte da frente dos pés, das mulheres, né? Mulheres que usam salto, calçados fechados de bico, às vezes começam a desenvolver algumas patologias. Dentre elas, joanete, né? Neuroma de Morton, que dá entre o segundo e o terceiro dedo, uma dor que você tem ali, tem uma poneurose ali, geralmente ela inflama, tá? E causa dor. As metatarsalgias, que são dores lá debaixo dos dedos dos pés, ok? Então, são várias patologias que podem acontecer. Então, com essa análise, nós conseguimos observar, principalmente através da baropodometria, as pressões plantares que estão em determinadas regiões. Isso a gente pode prevenir, beleza? Mais especificamente para o tênis, se você for comprar um tênis, como eu te disse, com controle, seria interessante sim você fazer a análise. Existem até em lojas, em algumas lojas de tênis, que você já tem esse tipo de análise, tá? Mas eu alerto as pessoas, não fiquem presos somente ao tipo de pisada. Comprar o tênis para pisada tal, tal, tal. Analise os outros contextos. Ô, Viu? Malu, eu acho importante ressaltar o seu objetivo com esse tênis. Por exemplo, eu sou corredora amadora, então eu quero comprar um tênis para eu praticar corrida. Então, o ideal seria você sim ter uma avaliação e conhecer o seu tipo de pisada, né? Não, Olivia, eu quero ir só para academia, mas ainda assim para academia seria interessante sim você, né, conhecer a sua pisada e fazer esse tipo de análise sim. Então, primeiro saiba para que você quer aquele tênis, né? Se é um tênis para passeio, né? Se é um tênis só para você usar de vez em quando, né? Caso você queira um tênis para usar para atividade física constante, com certeza você tem que ter essa avaliação sim. Tô errada, que eu... doutor Thompson? Tá certíssima. Outra questão, tá entendendo bem, hein? A convivência. Pois é. Aqui, outra questão interessante é que atletas, hoje nós estamos advindo da corrida, da prática de atividade física, né? E os atletas de alta performance, hoje eu não vejo nenhum atleta de alta performance, ou um atleta amador que vai desenvolver aí na corrida, né? 5, 10, depois evoluindo para 18, 21 quilômetros e tal, não fazer esse tipo de avaliação. Bem, eu não vejo isso hoje. É importantíssimo. Não tem como você fazer uma corrida sem uma análise dessa. Tá? E você pode prevenir muitas lesões. Thompson, acaba que com essa avaliação
você não está olhando, é igual você falou, você olha o atleta ali como um todo, né? Então você consegue detectar alterações que talvez aquele atleta não percebia, né? E você pode trabalhar em cima disso, preparar ele para assim ele conseguir aumentar ainda mais a sua performance, né? Então, assim, realmente, gente, é muito importante esse acompanhamento de um profissional, uma avaliação bem feita, né? Se você quer aumentar, né, o seu rendimento durante, né, a sua prática de atividade física, durante os seus esportes, é interessante, sim. Tem esse contato com o fisioterapeuta, faz Isso. diferença. Nós temos algumas evidências também, Olivia, sobre a relação de postura, né? Não vou falar que uma palmilha vai melhorar a dor lombar, isso aí não temos evidência para isso, ok? Mas os aspectos posturais, uma visão que a gente tem de globalidade, as palmilhas podem sim interferir e nos ajudar nesse aspecto. Então, crianças aí que podem desenvolver uma escoliose, né, ao longo do tempo, é importante a gente avaliar isso também. Eu vejo isso fundamental. Então, os colegas que trabalham aí com postura, né, técnicas de reabilitação para a coluna, seria importante indicar para a gente avaliar e observar se não tem alguma alteração, somente membro inferior, que pode estar interferindo nisso aí. A gente pode contribuir, sim. Eu vejo hoje muitos colegas osteopatas, quiropraxistas, que fazem esse tipo de avaliação, principalmente a baropodemetria, na qual eu utilizo aqui. Então, muitos colegas utilizam ela de praxe, antes e depois de uma intervenção, né? Eu, particularmente, como trabalho com quiropraxia, às vezes, eu avalio o paciente, sim, através da baropodemetria, analiso a pisada, porque a gente tem uma diferença, perna curta, perna longa, e a gente vai, através dali, depois reavaliar e ver se a nossa intervenção, ela surtiu uma resposta positiva, né? Então, é uma análise quantitativa. Então, eu gosto muito desse tipo de análise e avaliação, e porque a gente tem uma resposta quantificada, não fica só na observação, ok? Sim. A Tassiana está perguntando aqui que ela tem esse tênis tipo meia. Se ela... Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente, porque o tempo corre. Se ela tem necessidade de usar a palmilha ortopédica dentro dele. E aí? Sim, mas ela perguntou só sobre o tênis e a palmilha, qual tipo de pisada dela? A pisada pronada? Se for uma pisada pronada, possivelmente dá para se usar sim. É indicado, principalmente se ela tiver uma pronação excessiva. Tá? E ela passou por uma análise e foi assim, identificado que é necessário o uso de palmilha. Tá bem? Então, dá para se usar mesmo nos tênis minimalistas, o uso da palmilha biomecânica, sim. Tá bem? Sim. Meu querido Jefferson, estamos te esperando há muito tempo, tá? Venha cuidar dos seus pés, por favor. Grande Jefferson. Ai, Jefferson. Excelente pessoa, excelente profissional. A Fernanda, oi Fê, a Fernanda Abreu, Thompson, quer saber se existe palmilha para salto? Olá, Fernanda, nossa querida coach, psicóloga, excelente profissional, tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Tive a oportunidade da gente se aproximar mais num curso que fizemos juntos, né, juntamente com o seu marido, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, parabéns aí pelo excelente trabalho. Com relação aos saltos, né, as palmilhas nesse tipo de calçado, geralmente elas não têm eficiência, tá? Então, a gente não utilizamos palmilhas em salto. O que nós temos hoje, a gente consegue fazer algumas adaptações para chinelo, bem? Porque se eu pegar um salto hoje, eu não consigo gerar adaptações. E a mecânica do movimento, ela altera com o uso do salto. Não é mesmo? Então, eu já vou partir daqui também para uma reflexão, principalmente para vocês mulheres, né? A gente tem vários tipos de modelo de calçados aí, e cada um vai direcionando a gente para quê?
Por exemplo, um famoso Scarpan, né? Que vocês utilizam, são de bico fino, e a gente realmente tem um aperto ali dos artelhos. Então, você fica mais propenso a desenvolver, que são esses modelos aqui, né? Então, esse modelo aqui, ó, a gente já tem um bico mais fino. Então, tem jeito de a gente fazer adaptação nessa região, ok? Então, cuidado com esse tipo de modelo de calçado aqui, não use muito tempo, né? Porque ele pode desenvolver, principalmente evoluir ao longo do tempo, com os famosos joanetes, e depois desenvolver outras patologias, metatarsalgias, e também outras patologias de pé, tá? Artrose ao longo E do tempo. agora, como que você vai fazer? Como que você vai fazer com essa coleção de sapatos maravilhosos? Ok. Outra coisa interessante, gente, quando você fica nessa posição, você vê que essa musculatura aqui da panturrilha que está aqui atrás, ela está mais encurtada e tensa, né? E a musculatura anterior aqui, ela está mais alongada. Então, isso gera uma série de alterações biomecânicas estruturais. Isso pode, em cadeia, desenvolver uma série de problemas que depois você vai observar foi o uso constante ao longo de uma vida de salto, né? Então, a gente tem que ter aí um cuidado com o uso desses calçados, tá bom? Então, A Fernanda, depois ter... nós vamos conversar mais particularmente com ela, Thompson, porque ela tem uma história de infância, tá? Que ela teve que usar bota ortopédica, ela já me contou essa história. Então, assim, eu acho que convém ela estar tendo um pouco mais de cuidado com relação a isso, sim. Ela sabe, porque nós já conversamos sobre isso. Jefferson, para de enrolar a gente, tá? Para de enrolar. Obrigada, querido. Você que é simpaticíssimo, viu? Um abraço. No caso aí, Fernanda, só complementando, eu recomendo que você faça uma avaliação e observe também se você não tem encurtamentos. A gente passa uma sequência de exercícios para você que possa desenvolver principalmente a musculatura do pé e também trabalhar um pouco da mobilidade e flexibilidade de alguns músculos que pode te ajudar no alívio de dores e prevenir principalmente as patologias aí que podem ao longo do tempo desencadear algum sintoma negativo em você, tá bem? Joia. Thompson, o tempo está acabando. Eu acho que você já falou muito bem, né, sobre um contexto geral, mas eu queria que você falasse para a gente, né, qual que é a sua visão, qual que é a sua recomendação, né, a visão do fisioterapeuta com relação a tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que vale a pena a gente... mais para frente, tá vindo novamente e falando sobre as patologias, tá? Porque as pessoas têm muitas dúvidas. Agora não vai adiantar muito a gente entrar nesse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente trazer para as pessoas isso, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de uma forma geral, do seu trabalho. Eu acho que a live foi muito interessante, trouxe bastante coisa para a gente, trouxe esclarecimento, mas eu acho que você tem que falar um pouquinho mais para a gente, por favor. Vamos abrir aí o tema um pouco. Eu acho que hoje a fisioterapia ela é imprescindível na vida de qualquer pessoa, né? Qualquer profissional hoje tem que ter uma visão globalizada do todo. O paciente ele não pode ser visto como uma caixinha, um pedacinho. Eu tenho essa visão que o paciente ele tem que ser observado em seus diversos aspectos, não somente físicos, né? Aspectos emocionais, que são também importantes dentro desse contexto, né? Aspectos sociais. A gente tem que levar tudo para o lado mais humano. Essa é a minha linha. Eu trabalho muito, Olivia, que eu gosto muito de analisar os aspectos biomecânicos, mas somente os aspectos biomecânicos, às vezes, eles não são tão somente relevantes, né? Então, a gente tem outros aspectos que precisam ser observados também, tá? Então, a minha visão como profissional é avaliar o paciente como um todo, trabalhar os diversos aspectos dentro do contexto, e a partir daí a gente pode utilizar de várias ferramentas, recursos
que aí nós temos um leque, o fisioterapeuta tem um leque de opções de trabalho, e dentro desses leques de opções ele vai saber direcionar para cada caso o que seria mais ideal e mais específico. O Pilates é indicado para trabalhar a pisada, para trabalhar essas dores nos pés? O que você acha sobre o Pilates? O Pilates, com certeza, né? Desde que tenha assim, uma análise bem feita e nós podemos, né, saber se realmente as atividades dentro do Pilates, né, serão efetivas, eu vejo o Pilates como uma das melhores formas da gente trabalhar as patologias, não só as patologias, a prevenção de patologias dos pés. Né? Nós temos formas dentro do Pilates, tanto o clássico, né, como o Pilates mais contemporâneo, onde se desenvolve estratégias para atletas. Então, você pode ter diversos contextos aí que podem contribuir, sim. Eu vejo o Pilates como uma base, um alicerce importante para a melhora da dor e também da prevenção de lesões nos pés. Tá bom? Eu não tenho nenhum estudo aqui para me te traçar isso com clareza, seria importante depois a gente pesquisar especificamente sobre o tema Pilates, né? Mas acredito que eu não tenho dúvidas que o Pilates pode ser importante. Tá? A Cristiana Thompson quer saber qual o custo da avaliação. Cristiana, a gente te responde, tá? Em direct, a gente te chama, tá? Ou você pode chamar a gente, que a gente tira todas as suas dúvidas sobre avaliação, tá bom? Vai ser um prazer esclarecer. Isso. Nós temos vários tipos de avaliação na clínica, então fica difícil até te falar. O interessante é que você entre em contato conosco, eu estou à disposição, e você me diz o que são os seus objetivos, e eu te direciono para o que seria mais adequado. Porque te falar um valor, nós temos vários tipos de avaliação, e pode ser que a gente passe um valor aqui que não é real. Gente, muito obrigada, tá? Pela presença de todos. Foi muito bom estar com vocês. Foi a live mais, assim, interativa, tá? Muito obrigada a todos. Foi muito bom mesmo. Thompson, muito obrigada. Muito obrigada, amor. Mais uma vez, tá? A gente sabe que mentes brilhantes, mentes brilhantes, às vezes... são bem barulhentas, né? Gostam de introspecção, né? Não gostam muito de exposição. Então, eu conheço muito bem o meu marido, né? E, assim, o que eu tenho para falar é que muito obrigada mesmo e compartilhe mais com a gente. Compartilhe mais dessa mente. Você vai ver o quanto bem vai fazer para você mesmo, tá? Compartilhar. Traz pra gente aí conhecimento que a gente está precisando de pessoas assim, que gostam de estudar, que gostam de ler, que se preocupam com o próximo, né? Que são responsáveis pelo cuidado com o próximo. Eu acho que isso é mais do que importante. A responsabilidade que a gente tem em promover saúde, gente, é muito grande. Então, a gente tem que estar sempre buscando atualização, a gente tem que estar sempre buscando testar, né, coisas novas, trazer coisas novas para vocês, fazer curso, ler, trocar com profissionais de mais experiência. Eu acho que isso tudo é muito importante. E o Thompson faz isso diariamente, constantemente. Eu acho que ele até sonha, gente, com a fisioterapia. Meu Deus! A neurociência explica, né, que se a melhor forma da gente... 25 segundos! Rápido! Fala rápido! Da gente interagir ensinando, né, passando conhecimento. Eu queria agradecer aqui a você, Olivia, uma gratidão imensa, à minha família, aos meus colegas, colaboradores, um prazer falar para vocês. Estou à disposição para outras, para outra oportunidade, a gente falar sobre outro